Boa noite. Boa noite. Dilma diz que os cortes que vai anunciar amanhã não vão paralisar o governo. Números mostram queda no emprego, na renda e indicam mais retração na economia. Empresário suspeito de envolvimento no pagamento de propinas ao PT é preso pela Operação Lava Jato. Um PM descontrolado que havia pedido tratamento psicológico à corporação atira contra motoboys em Guarulhos. Um deles morreu. Vereadores paulistanos dizem que 80% dos estabelecimentos comerciais continuam sem licença para funcionar. E conheço um empresário e um taxista aqui da capital que foram astros da Telecat, a luta livre que fez sucesso no Brasil nos anos 60 e 80. A Polícia Federal inicia a 13ª fase da Operação Lava Jato. Entre os detidos, um empresário que, segundo as investigações, seria o elo do esquema de corrupção na Petrobras com o PT. Os mandados judiciais foram cumpridos em 3 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, a Polícia Federal prendeu Milton Pascovitch. Já o irmão dele, José Adolfo Pascovitch, foi levado para prestar esclarecimentos. Na casa dos dois, a polícia encontrou obras de artistas renomados, que serão levadas para a sede da PF em Curitiba. Para os investigadores, há fortes indícios de que as peças eram usadas para lavagem de dinheiro. Milton Pascovitch estava em casa quando foi preso. O empresário já havia prestado depoimento à PF em São Paulo durante a 9ª fase da operação. Ele é apontado como um dos operadores no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa JD Consultoria do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, recebeu R$1.400.000 da empresa de Milton Pascovitch, a Jamp Engenheiros Associados. Para o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, o dinheiro saía da Engevix, que já estava sendo investigada na Operação Lava Jato por contratos irregulares com a Petrobras. Para a Polícia Federal, Milton Pascovitch funcionava como um elo entre o PT e a Petrobras. A única ligação que nós encontramos entre Pascovitch e Partido dos Trabalhadores, nesse momento, é a pessoa do José Dirceu através da sua empresa JD. Mas nós não excluímos outras vinculações. Segundo a PF, os pagamentos à empresa de Dirceu foram feitos entre 2011 e 2012, mesma época do julgamento do mensalão petista no Supremo Tribunal Federal. Para o juiz Sérgio Moro, os repasses colocam em dúvida se a empresa de Dirceu recebeu os pagamentos por serviços de consultoria, como o ex-ministro defende. Dirceu reafirmou em nota que o contrato com a empresa de Milton Pascovitch teve o objetivo de prospectar negócios para a Engevix no Peru e não teve qualquer relação com contratos da Petrobras. E esta nova fase da Lava Jato deve focar na diretoria de exploração e produção da Petrobras, onde também há suspeitas de pagamento de propinas. Já são investigadas 3 diretorias: serviços, abastecimento e internacional. Em Brasília, ex-vice-presidente da Engevix se recusa a responder às perguntas na CPI da Petrobras. Gerson Almada reconheceu a importância da CPI, mas avaliou que a repercussão do depoimento na imprensa poderia prejudicar a defesa dele. Considerando que figuro como réu em ação penal, exercerei, nesta ocasião, o direito constitucional ao silêncio. Ele acabou sendo dispensado do depoimento pelo presidente da comissão, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Mota argumentou que seria inútil interrogá-lo por horas, já que ele não ia dizer nada. Outros deputados protestaram porque queriam interrogar o empreiteiro, mesmo assim. Eu, mesmo entendendo direito constitucional, eu acho um absurdo. Sou uma quadrilha que assaltou a Petrobras. Povo de Itaboraí, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil está desempregado por causa desse senhor também. Gerson Almada cumpre prisão domiciliar.
Em depoimento à Justiça, ele afirmou que, além de pedir doação de campanha para o PT, Milton Pascovitch, preso hoje, intermediou o pagamento de propina entre a Engevix e o diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O presidente da CPI anunciou que suspendeu o plano de exumação dos restos mortais do ex-deputado José Janene, do PP. Mota disse que recebeu um telefonema da filha de Janene, Daniele Janene, que se comprometeu a enviar documentos que provam que seu pai realmente faleceu. Ontem, Mota causou polêmica ao anunciar que ia pedir a exumação do corpo do ex-deputado. A viúva de Janene disse que o pedido era um absurdo. José Janene morreu em 2010. Ele foi réu no processo do mensalão petista e também é apontado pelo doleiro Alberto Youssef e pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como um dos operadores do esquema de corrupção na estatal. Procurado pelo jornal da Gazeta, o INCOR foi questionado sobre as suspeitas de que o ex-deputado José Janene estaria vivo, mas o hospital não quis se manifestar. Janene ficou internado e morreu no INCOR em 2010. Vereadores de São Paulo afirmam que 80% dos estabelecimentos comerciais da capital continuam sem licença para funcionar. Os números foram levantados no ano passado durante a CPI dos alvarás, que propunha na época medidas para acabar com a burocracia e facilitar a regularização das empresas. Para regularizar as licenças, a Câmara Municipal e a Prefeitura entraram com uma ação pedindo a legalidade do projeto. Você não pode ter 80% da cidade ilegal. Isso abre margem para muita coisa, porque se ele está sem a licença de funcionamento e a lei fala que ele não pode funcionar sem a licença de funcionamento, algo está acontecendo e isso é muito claro. A CPI dos alvarás foi criada em fevereiro do ano passado. O objetivo era investigar a emissão de alvarás do comércio em geral. De acordo com o vereador Ricardo Nunes, do PMDB, desde o término da comissão, no início de outubro do ano passado, não houve avanço algum. Por exemplo, a gente sugeriu lá uma consolidação da legislação, porque é tanta lei que o empreendedor não consegue cumprir. Pedimos uma auditoria na Prodan, porque não está com o sistema de informatização adequado. O fiscal que quiser saber se a padaria da esquina tem a licença, ele não consegue. Na época, a CPI encontrou também indícios de corrupção e ineficiência na fiscalização das licenças. O relatório da comissão mostrou que empresas ligadas ou indicadas pelos fiscais tinham facilidades para conseguir os alvarás, que numa situação normal poderiam levar até 5 anos para serem emitidos. O coordenador técnico da Associação Comercial de São Paulo acha importante desvincular a liberação das licenças. Uma não sai sem a outra. Às vezes o próprio comerciante ou o próprio empresário em si, ele está extremamente adequado à situação dele para fazer aquela atividade naquela região, mas por causa de uma adequação que é necessária ser feita, fica presa à licença de funcionamento e do imóvel. E o que abre margens para possível corrupção. Para manter as portas abertas, muitos comércios recorrem a liminares na justiça. Agora, na gestão de Fernando Haddad, por exemplo, 12 shoppings são considerados irregulares. 11 deles estão protegidos por liminar. São eles: Pirituba, Center Norte, Bourbon, West Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Central Plaza, Continental, Butantã, Raposo e Interlagos. Segundo a Prefeitura, o Aricanduva, na Zona Leste, é o único irregular e sem liminar. Os shoppings dizem estar em situação legal. Já o Aricanduva desconhece uma eventual suspensão da liminar. Se o Executivo realmente se empenhar e agora os vereadores na Câmara se debruçarem nessa questão da desvinculação da licença de funcionamento com a licença do imóvel, a cidade só tende a crescer. Questionada pelo Jornal da Gazeta sobre a fiscalização desses estabelecimentos sem alvará, a Prefeitura afirmou apenas que trabalha para desburocratizar os procedimentos para a emissão de alvarás e licenças na cidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o PSDB disse bobagem no programa partidário exibido na última terça-feira. Lula não chegou a citar nominalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas falou em nosso adversário. No programa de TV, Fernando Henrique criticou o governo do PT, Lula e também a presidente Dilma e afirmou que nunca antes no Brasil se errou tanto e se roubou tanto em nome de uma causa. Lula disse ainda que se ele quisesse falar de corrupção, precisaria contar ao país a história da reeleição de Fernando Henrique.
Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a decisão do PSDB de mais partidos de oposição de protocolar na Procuradoria-Geral da República uma ação por crime comum contra a presidente Dilma Rousseff. Aécio Neves e seus parceiros de oposição estão numa situação muito delicada, muito difícil. Eles querem agradar o pedaço da sociedade brasileira que deseja ver Dilma Rousseff pelas costas. Mas querem fazer isto sem parecer golpistas. Para apresentar um pedido de impeachment contra Dilma, a oposição teria que demonstrar minimamente que a presidente cometeu algum crime de responsabilidade, algum delito político-administrativo cuja pena máxima seria a perda do mandato. Ontem mesmo, Aécio Neves reconheceu que ainda não há elementos para tanto. Aécio foi muito criticado por essa declaração. Representantes desses movimentos que se opõem a Dilma na internet e nas ruas chamaram Aécio de traidor para cima. E hoje, reunido com outras lideranças do PSDB e dos demais partidos de oposição, Aécio decidiu, com a anuência, com a aprovação dos demais, que vai apresentar contra Dilma Rousseff uma representação por crime comum. Na prática, esse tipo de representação por crime comum tem o mesmo objetivo do pedido de impeachment, que é afastar a presidente da República do cargo. Muda apenas o apelido e a forma de tramitação. Em vez de se dirigir ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já tinha, aliás, avisado que arquivaria eventuais pedidos de impeachment, a oposição vai se dirigir ao Procurador-Geral da República, a quem cabe, nestes casos de crime comum, decidir se o processo deve caminhar ou se vai para o arquivo. Aí tem um detalhe que nós temos que levar em consideração. O Procurador-Geral Rodrigo Janot vai precisar muito de Dilma Rousseff agora, em setembro. Vai vencer o prazo dele, o mandato dele como Procurador-Geral. E caberá a Dilma Rousseff decidir se Rodrigo Janot merece ou não ser indicado para um período de mais 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Agora, não vou nem dizer nada, você mesmo responde aí. Você acha que, nessas circunstâncias, o procurador Rodrigo Janot vai se animar a encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito contra Dilma Rousseff? Pois é, o desfecho é muito previsível. Mas a oposição, neste imenso jogo de cenas que está se transformando a política brasileira, vai poder se virar para as ruas e dizer: eu fiz a minha parte. Boa noite. Polícia Federal e Ministério Público fazem operação contra roubo de cargas no interior de São Paulo. A Força-Tarefa efetuou 15 prisões nas cidades de Campinas, Várzea Paulista, Jundiaí, Porto Ferreira e Jarinu. Os suspeitos completam a lista de 24 mandados de prisão que já vinham sendo cumpridos desde fevereiro. De acordo com o delegado Gessé Coelho de Almeida, responsável pela comunicação social da Polícia Federal de Campinas, a quadrilha era responsável por roubos em diversas rodovias que cruzam o estado. Todos os detidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Campinas para prestar depoimento e, em seguida, levados para a cadeia anexa ao 2º DP da cidade. Em São Paulo, 2 astros do telequete, aquela luta ensaiada, atuam em outras profissões. Um é taxista e o outro empresário. Eles lembram com saudade da modalidade que foi febre aqui no Brasil entre os anos 60 e 80. Nos Estados Unidos e no México, ainda hoje esse é um fenômeno que arrasta milhares de torcedores para os estádios. Aviso aos passageiros: andar no táxi do seu Walter pode ser pura nostalgia. Resgate de emoções de infância. Isso para quem ligar o nome à pessoa. É que seu Walter, anos atrás, era um daqueles caras que lutavam telequete, lembra? Ele era um dos maiores nomes da luta livre no Brasil, o Mr. Argentina. Vamos, Mr. Argentina! Tô sentindo firmeza em você agora, garoto! Vamos lá, Mr. Argentina! Bateu com a cabeça do... Foi ele, por exemplo, o primeiro a fazer a múmia aqui. Não me reconhece, ainda tem, por lo geral, são gente mais adulta, né? Gente antiga. E qual a reação? Olha, a vezes é gratificante. Aos 73 anos de idade, diz que ganhou dinheiro com as lutas televisionadas, com as excursões Brasil afora, mas depois de um acidente de carro, foi obrigado a ficar parado por 1 ano. E tentou alternativas, como dar aulas de musculação. Mas foi só com o táxi que voltou a sentir prazer de trabalhar.
Foi uma febre. Os lutadores aqui no ringue, eles subiam, pulavam, era uma loucura. E isso hipnotizou gerações. O duelo do bem contra o mal foi transmitido por diversas emissoras, inclusive pela TV Gazeta. Mas a luta mesmo era mentira, tudo combinado. Só que essa encenação fez sucesso de verdade por uns bons 30 anos. Os lutadores eram verdadeiras estrelas em todo o país. Só que lá pelos anos 2000, essa transmissão parou. Michel Serdã, uma lenda dessas apresentações, tem uma tese para o que aconteceu. Michel Serdã chegou chutando. Pode até acabar a luta agora. Eu estava trabalhando na WWE, a empresa americana, a maior do mundo, e eu fiz essa pergunta. E foi o que me informaram. Olha, nós achamos que lá vocês enganavam o povo, falavam que era de verdade. Diferente de nós, que desde o princípio sempre avisamos o povo que é um show. Desde então, Michel abriu sua academia, fez propagandas, atua como técnico de luta livre e ainda faz apresentações no estilo de antigamente. Entre os anos de 1960 e 1980 foram muitos personagens. Alguns clássicos, como Fantomas, Aquiles, o eterno mocinho Ted Boy Marino, que morreu em 2012. Aliás, a maioria já faleceu. Foi o tempo que passou e não por causa de socos ou de golpes mais fortes, não. Até porque o Michel Serdã mostra na prática, para quem duvida, até como uma certa repórter fez, que no ringue não tem dor, não. Tem é show. Na reportagem de hoje sobre o desligamento do sinal analógico aqui no Brasil, nós vamos mostrar que o governo federal planeja distribuir conversores de TV digital para participantes do programa Bolsa Família. Na região central de São Paulo, os preços variam de R$ 100 a R$ 150. Na casa da dona Aide, moradora de Taipas, na Zona Norte, a TV é de tubo e o sinal sempre foi analógico. Toda vez que venta ou chove forte, é a mesma história. É hora que não dá para ver nada, fica uma zoada, aquele barulho na televisão. Aí entorta para lá, entorta para cá a imagem. No prédio vizinho ao dela, a situação é parecida. São 30 apartamentos. 2/3 dos cerca de 120 moradores ainda não aposentaram totalmente as TVs de tubo. A dona Conceição comprou uma bonitona de tela plana para ficar na sala. O aparelho já vem com um conversor. A antiguinha foi parar no quarto dela. A imagem não é tão boa daí? Não é tão boa. Aí para assistir TV e outras coisas é aqui na sala mesmo? Com certeza. A imagem é bem melhor, mais nítida, né? A frequência dos canais analógicos será, no futuro, ocupada por empresas de telefonia móvel. Através de um acordo com o governo federal, essas empresas se comprometeram a custear a distribuição dos conversores digitais para a população de baixa renda. A promessa do Ministério das Telecomunicações é que moradores cadastrados no programa Bolsa Família do governo federal recebam o equipamento de graça. Quem tiver que comprar encontrará vários modelos. Na Santa Ifigênia, os preços variam de R$ 100 a R$ 150. O mais caro vem com controle remoto, mas todos reproduzem a mesma qualidade visual. Uma coisa que a gente sente falta é de propaganda ainda, né? Que ao mesmo tempo que tem bastante cliente procurando, ainda tem muitos clientes que não estão sabendo ainda. Tem um detalhe importante para quem mora em casa e não possui a antena coletiva do prédio. Nestes casos, o consumidor vai precisar também comprar uma antena portátil, como essas duas aqui, que geralmente ficam em cima dos televisores. Os equipamentos nas lojas custam em média de R$ 50 a R$ 60. Como a mudança em São Paulo é só em maio do ano que vem, não vai ter desculpa. A média de umas 100 peças por semana, mais ou menos, né? A gente espera que aumente, né? Que como vai sair o sinal agora, vai entrar, a pessoa vai ser obrigada a ter, né? Então a pessoa que realmente quiser aproveitar aquela televisão que ele tem, vai ter necessidade de ter o conversor, né? Na reportagem de amanhã, nós vamos contar a história da televisão e acompanhar também a evolução dos aparelhos até os dias de hoje.
Hoje o dia foi de notícias ruins para a economia brasileira. A arrecadação de impostos e contribuições federais teve o pior resultado em 5 anos. Em abril, a queda foi de 4,62% e foi de pouco mais de 109 bilhões de reais, segundo a Secretaria da Receita Federal. Uma prévia do PIB mostra a retração no primeiro trimestre do ano. De acordo com o Banco Central, o índice de atividade econômica teve queda de 0,81%. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. E além de todas essas notícias ruins, o desemprego também subiu e ficou em 6,4% em abril. O dado foi divulgado pelo IBGE e já é o pior resultado para o mês de abril desde 2010. 1.600.000 brasileiros estão desempregados. O rendimento médio do trabalhador também caiu. Era no mês passado de R$ 2.138,50. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esses números ruins do desemprego e da crise. O desemprego subiu bastante, com mais rapidez que se esperava e ainda deve subir mais. Ruim falar isso, mas não tem muito como ser diferente. O próprio desemprego reforça a desaceleração do consumo, que piora o desempenho das empresas, que acabam demitindo mais. A indústria já vem patinando há muito tempo. A construção enfrenta uma crise pesada, que pode se agravar diante das restrições e do encarecimento do crédito imobiliário. Comércio e serviços também estão perdendo ritmo de uma forma acelerada. A previsão é que este segundo trimestre seja pior que o primeiro, reforçando a recessão que já está aí. Agora, mesmo com a recessão, o Banco Central deve continuar subindo os juros, que já estão nas alturas, para segurar mais o consumo e derrubar a inflação. Juros altos reforçam a freada da economia, sem esquecer as medidas para viabilizar o ajuste fiscal. Medidas que incluem aumento de impostos até para compensar a queda de arrecadação, corte de benefícios da Previdência, fim de desonerações, redução dos investimentos e dos gastos dos ministérios. É um aperto geral que só pode resultar em mais desemprego. Até onde isso vai dar? Difícil responder, não é mesmo? Vai depender muito de o governo conseguir executar o ajuste das próprias finanças e do quanto esse ajuste ainda vai custar para todos nós. Depois é preciso que a inflação caia mesmo para dar alívio para o consumidor, abrir espaço para o Banco Central voltar a cortar os juros. E o governo ainda tem que conseguir criar uma agenda positiva, acelerando projetos de infraestrutura, gerando maior confiança em quem quer investir, despertando interesse do capital externo, além de cuidar de melhor da questão da competitividade da produção nacional. Potencial de recuperação o país tem. É esperar que esse potencial não seja comprometido mais do que já foi pela incompetência gerencial e as disputas e interesses políticos. Eu volto na segunda. Até lá. Maior financiadora de habitação do país, a Caixa Econômica Federal vai cortar 25 bilhões de reais do valor destinado a programas de compra da casa própria. O corte representa 20% do que foi desembolsado no ano passado. Essa notícia foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O banco espera emprestar neste ano quase 104 bilhões de reais. O corte teria sido motivado pela saída de recursos da poupança. E hoje nós conseguimos tirar o casaco aqui em São Paulo, pelo menos à tarde, viu? Já que a temperatura aumentou e chegou aos 25 graus. E até o domingo as temperaturas devem subir um pouquinho mais e não há nenhuma expectativa de chuva aqui para a capital. Vamos ver outros detalhes na previsão para o Brasil e o estado de São Paulo também, com Luciana Magalhães. A chuva não dá trégua na costa do Nordeste nesta sexta-feira. Apenas o interior da região terá um dia quente e seco. São esperadas pancadas de chuva passageira em toda a costa, mas elas serão constantes no norte de Alagoas e leste de Sergipe e da Bahia, incluindo Salvador. Também são esperadas pancadas de chuva, principalmente à tarde, na faixa que vai desde o Mato Grosso do Sul, pegando a maior parte da região norte. Nas demais áreas brasileiras, sol forte, tempo firme, com exceção do oeste da região sul e o Espírito Santo, onde pode ocorrer chuva passageira. As máximas amanhã ficam em 28 graus em Porto Alegre, 24 em Brasília e 26 em Salvador.
Já no estado de São Paulo, o tempo continua firme em todas as áreas. Ainda faz frio durante a madrugada e pela manhã, mas à tarde a temperatura sobe e fica agradável. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Araçatuba. No centro-norte, amanhã as máximas variam entre 24 graus em Franca e 27 em Ribeirão Preto. E na faixa leste faz mais calor em Campinas e Sorocaba, onde os termômetros chegam aos 27 graus. Na Grande São Paulo, o ar fica um pouco mais seco amanhã, com umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Até o domingo aqui na capital, o sol aparece, a quantidade de nuvens no céu varia, mas não há expectativa de chuva. Termômetros em elevação com máximas de 26 graus e também 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O governo de São Paulo prorrogou por mais 2 semanas a campanha de vacinação contra a gripe. O estado quer imunizar até o dia 3 de junho agora 11 milhões e 800 mil paulistas. Mas até agora, até este momento, só 47% desse público-alvo da campanha foi aos postos de saúde tomar a vacina contra a doença. Portanto, fique atento. Devem tomar a vacina bebês a partir dos 6 meses e crianças menores de 5 anos de idade, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, indígenas, funcionários do sistema prisional e detentos, além de pessoas com doenças crônicas e os profissionais da saúde do estado. Uma feira aqui em São Paulo traz as principais novidades do mercado de casamentos. A repórter Carla Rodeiro tem outras informações. Oi, Gamberini. Olha, esta feira ela é referência no mercado de luxo de casamentos. Um setor que, segundo o que me contou o organizador, não tem crise e pretende faturar neste ano 18 bilhões de reais, com expectativa de crescimento de mais de 10% nos próximos 2 anos. Bem, aqui estão 100 expositores que oferecem desde o convite até a lua de mel. Então, o casal pode contratar, por exemplo, uma viagem de volta ao mundo pelo preço de até $100 mil. Bem, nós separamos aqui algumas novidades que estão sendo mostradas. Tem aqui o bem casado sem glúten, ele é feito com farinha de arroz. Tem também essa bebida, que no caso é uma caipirinha de morango com marshmallow. E aqui é uma folha de ouro, que não permite que a bebida caia. Então o charme é que o convidado espete aqui um canudinho para tomar. No setor de convites, tem esse aqui, olha, que vem com uma tela de LCD, na qual aparece um vídeo onde os noivos, de viva voz, convidam a pessoa para a cerimônia. Nesse caso aí, é o convite da Preta Gil e do Rodrigo. Esse convite sai por R$ 350 a unidade. Já que está na moda, tem o convite para colorir, que vem ali com a caixinha de lápis de cor. E um álbum de casamento, olha só, bem grande, de 1,5 metro de largura, olha só, para deixar ainda mais inesquecível esse momento. Bem, essa feira de casamentos vai até domingo, acontece aqui no Shopping JK, na Vila Olímpia, sempre das 2 da tarde até as 9 da noite. A entrada custa R$ 100, com direito a meia entrada de 50. É com vocês no estúdio. Convite de R$ 350, acho que só para os padrinhos mesmo, viu? O primeiro-ministro britânico David Cameron anuncia medidas para desestimular a chegada de imigrantes ao Reino Unido. Uma das propostas é confiscar salários de imigrantes que trabalham ilegalmente na Grã-Bretanha, além de deportar quem for pego nessa condição. A lei que controla a entrada de estrangeiros no país era uma das promessas de campanha de Cameron, que foi reeleito recentemente. Dados oficiais mostram que no ano passado, 641 mil pessoas chegaram ao país. David Cameron e a ministra do Interior, Theresa May, acompanharam policiais durante uma operação contra a imigração ilegal em residências de estrangeiros. 297 imigrantes ilegais que foram resgatados por um navio da Marinha Francesa chegam ao sul da Itália. Os imigrantes desembarcaram no porto de Taranto. Esse resgate é o mais recente no mar Mediterrâneo. Só neste ano, mais de 50 mil pessoas já entraram na Europa dessa forma. A ONU estima que cerca de 1.800 imigrantes morreram nas travessias. E a Malásia anunciou o início das operações para socorrer os imigrantes ilegais que estão no mar.
Embarcações que saem de Mianmar e Bangladesh são abandonadas em alto mar por traficantes de pessoas. Após sofrerem duras críticas das Nações Unidas, Malásia e Indonésia concordaram em dar abrigo aos refugiados. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Irlanda é um país curioso. É uma república dentro de uma ilha pequenininha com menos de 5 milhões de habitantes. Ela tem um vínculo histórico muito forte com o catolicismo. Foi por causa disso que a Irlanda, há 94 anos, se separou do Reino Unido. Pois bem, a influência da igreja impediu que os irlandeses pensassem em legalizar o aborto. O país seguiu na União Europeia o exemplo da também católica Polônia. Mas a Igreja Católica perdeu muita força na Irlanda depois dos escândalos de pedofilia. Eles aconteceram nos últimos 20 anos. Mas aqui está a novidade. Com a religião em baixa, o país vota amanhã, sexta-feira, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. As pesquisas mostram que a proposta terá ao menos 60% dos votos. E com isso, a Irlanda entra um pouco atrasada no século XXI. Faz pouco tempo que o mundo inteiro, os gays e as lésbicas começaram a se casar legalmente. Tem o direito de adoção, de herança e vantagens de previdência. O primeiro passo foi dado pela Holanda em 2001. Depois vieram mais 16 países, inclusive o nosso. No Brasil, esse tema não foi votado pelo Congresso. A bancada evangélica não deixaria. Mas a questão foi decidida em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os nossos vizinhos, o casamento gay já é legalmente permitido na Argentina e no Uruguai. Um país europeu muito próximo da gente, que é Portugal, e onde a Igreja Católica já teve um imenso poder, o casamento gay está legalizado há 5 anos. Eu queria chamar a atenção para uma verdade. Estamos andando por um campo generoso de reconhecimento dos direitos de minorias. Ninguém quis destruir a família tradicional. Ninguém procurou acabar com os valores judaicos ou cristãos. É a modernidade que chega com certo atraso a um grupo cada vez maior de populações. E uma última constatação. Ninguém proibiu o casamento de homem com mulher. O mundo apenas reconheceu que os gays e as lésbicas têm os mesmos direitos que qualquer cidadão. É assim que o mundo gira. Boa noite. Adolescente de 14 anos confessa em depoimento à polícia que estuprou uma colega de 12 anos na escola onde eles estudavam, na zona sul de São Paulo. O infrator era o único que a vítima conhecia de vista. Eles cursavam a 7ª série, mas em salas diferentes. Ele não disse o motivo do crime, mas confessou que teve a ajuda de 2 colegas de 13 anos da 6ª série. Até agora, só um dos outros 2 infratores foi ouvido e negou participação. O terceiro é considerado foragido pela polícia. Os investigadores descobriram que ele fugiu junto com a família no último sábado. A vítima de 12 anos reconheceu todos os autores. O processo foi encaminhado para a Vara de Infância e Juventude. O crime aconteceu no último dia 12 na Escola Estadual Leonor Quadros, no Jardim Miriam. Policial militar atira contra 3 motoboys, mata um deles e deixa outro ferido em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu ontem. No dia anterior, ele teria reagido a uma tentativa de assalto e matado outro homem. O PM já havia pedido tratamento psicológico à corporação. A família do motoboy André Souza Fernandes está em estado de choque. Na jaqueta, as marcas da violência. Com 2 tiros, ele foi morto por Elton da Silva Mares, policial militar que estava de folga e que, segundo testemunha, saiu atirando a esmo nesta avenida, que fica na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região mostram o momento em que o motoboy é atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Deixou mulher e 3 filhos de outros relacionamentos. Matou um pai de família. O que ele mais queria era criar os filhos dele, junto comigo, né? Ele estava muito feliz com a família dele. Rapaz trabalhador, não tinha nenhum inimigo. E é isso, quero justiça. O crime aconteceu por volta de 7h30 da manhã. André, que era motoboy há cerca de 10 anos, estava com outros colegas em frente à empresa, esperando o patrão chegar para abrir a porta. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o PM chegou de carro à paisana, abordou os motoboys e depois pediu para que todos saíssem.
todos correram. Mesmo assim, o PM foi atrás deles e começou a atirar. Além de André, um outro motoboy foi ferido no braço e está internado. Segundo a polícia, o PM fugiu do local e no 15º Batalhão, onde trabalhava, disse que os motoboys atiraram primeiro. Ele foi levado à delegacia e, quando ouviu voz de prisão, reagiu com violência e precisou ser contido por outros policiais que usaram até gás-pimenta. Em nota, a Polícia Militar informou que o soldado Elton da Silva Mares procurou auxílio psicológico na segunda-feira, que estava sendo providenciado. Ainda segundo o texto, no dia seguinte, ele reagiu a uma tentativa de roubo e baleou um dos criminosos que acabou morrendo. O outro fugiu. A arma dele foi apreendida pelo DHPP, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, conforme procedimento corriqueiro nas ocorrências de morte decorrentes de intervenção policial. Mesmo assim, na quarta-feira, o policial, fora do horário de serviço, atirou contra os motoboys. Que ele foi para a corporação, eu fiquei sabendo que ele entregou as armas e tudo e avisou a corporação que tinha feito aí, que o pessoal tinha feito alguma coisa com ele. Aí logo em seguida deram outra arma para ele. Acho que a corporação errou no primeiro momento. Deveria ter pegado ele, ver o problema dele, se ele realmente estava com problema ou não, mas não acredito. Devia ter deixado ele lá mesmo, guardado, entendeu? A Polícia Militar não esclareceu com qual arma o soldado teria atirado contra os motoboys, mas informou que ele foi preso em flagrante e está detido no presídio militar Romão Gomes. Os crimes estão sendo investigados pelo 15º Batalhão da PM, com acompanhamento da Corregedoria da Corporação. Tribunal Regional do Trabalho determina contingente mínimo em caso de greve no metrô e nos trens da CPTM na próxima quarta-feira. De acordo com a decisão, 100% do efetivo deve ser mantido nos horários de pico e 70% dos funcionários devem trabalhar nos demais horários. Se descumprir a decisão, o sindicato será multado em R$100 mil por dia. A categoria decidiu ontem, em assembleia, cruzar os braços. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato. Muito obrigado, secretário, por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Como é que está essa licitação nova que os senhores estão fazendo na Prefeitura de São Paulo? Aliás, é uma licitação enorme dos transportes de 6 bilhões por ano, 20 anos, são 120 bilhões de reais. Pelo menos. Nós estamos terminando o projeto básico, que é o estudo da rede de transportes. Vai ter algumas novidades, vão ter algumas novidades. Que tipo? Sempre se pensou transportes a partir do horário de pico. E a cidade e o desejo do usuário é um desejo que, dependendo do horário, tem um tipo de desejo. Então, o que nós estamos fazendo? Criando uma rede noturna, que já está em funcionamento, muito bem por sinal. Uma rede aos domingos, uma rede aos sábados, e uma rede no entrepico e uma rede no horário de pico. As necessidades do cidadão são diferentes? São diferentes. Por exemplo, domingo, o usuário tem uma necessidade de visitar um parente, de ir num culto religioso, de ir num parque, em uma praça pública. Não é às 5h30 da manhã o pico, por exemplo. Exatamente, tá certo? Ao sábado, você tem um misto de uma parte vai ao trabalho, outra parte vai às compras. Agora, como é que vai ser feito isso? Vocês vão dividir a cidade por áreas e empresas se candidatarão a operar nessas áreas, é isso? Nós dividimos em 3 grandes áreas. Uma que nós chamamos de uma rede estrutural, que são os grandes corredores existentes na cidade e aqueles que virão, portanto, com ônibus grandes, esses biarticulados, superarticulados. Uma outra a gente chama de rede regional, que na verdade são vias secundárias, mas que permite você ter um ônibus de média capacidade. Que vão alimentar esses troncos centrais? Alimentar ou não necessariamente. Ou receber. Vão cumprir a função, tá certo, do usuário sair de um local e ir para outro. E o terceiro são as redes locais. Nas redes locais, nós vamos introduzir e implantar, a gente chama de redes circulares, rede interbairros, que fica no local. E essa rede local, ela abastece sim os terminais e abastece os grandes corredores. Então, é uma organização, nós estamos falando de mais de 1000 linhas, e que o processo está na fase final
E creio que agora, no mês de junho, nós já possamos lançar a licitação. Quando o senhor fala desses planos, soa muito bonito, soa até meio fácil fazer. Mas, na verdade, a gente sabe que o problema de transporte público em São Paulo é um problema que existe há muitos anos. E existe até um certo cartel nesse negócio do transporte público. Como é que vocês vão enfrentar esse cartel? Olha, a grande dificuldade de ter mudança no sistema de transportes são as garagens. E por determinação do prefeito, a prefeitura desapropriou as garagens, porque a garagem é um instrumento principal daqueles que já estão no sistema de transportes. Isso foi desapropriado. Porque eles são proprietários das garagens. Proprietário das garagens, as garagens são privadas, isso foi desapropriado. Então isso permite para aqueles que estão pensando queiram entrar no sistema de transportes uma facilidade para a disputa. Tá certo? Porque quem perde tem os ônibus, esses ônibus podem perfeitamente ser repassados para quem ganhar a licitação, tá certo? Então, isso foi um gesto, digamos assim, da cidade de São Paulo, vai ser uma licitação internacional e que nós fizemos, a prefeitura fez inclusive um estudo da Ernst Young, que fez um diagnóstico de tudo o que aconteceu nesses últimos 10 anos e hoje eu posso dizer, Gamberini, que a cidade está segura do ponto de vista daquilo que vai ser contratado. Seguro do ponto de vista administrativo, seguro do ponto de vista financeiro, seguro do ponto de vista do estudo de linhas. Então, a tendência é melhorar o transporte cada vez mais na cidade. Por que existe tanto boato de ligação do PCC com empresas nesse setor? Veja, nós estamos falando de um universo de mais de 60 mil pessoas, tá certo? E você tem queima de ônibus volta e meia. Às vezes a polícia, ela, sei lá, mata alguma pessoa, um traficante ou não. A primeira medida é alguém tocar fogo no ônibus. Às vezes tem uma manifestação e não tem nada a ver com a manifestação e alguém vai lá e incendeia o ônibus. Mas os boatos não são exatamente esses, são de que dinheiro do PCC é usado em empresas para ser lavado. Nós temos as informações que chegam até o Transportes, nós repassamos essas informações para o Ministério Público, para a polícia, sempre de forma reservada. Às vezes aparecem denúncias de carregamento de drogas nesses ônibus. E os senhores denunciam? E nós repassamos essas informações para a polícia e dependendo do caso, para o Ministério Público, porque tem esses boatos, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de prestar depoimento no próprio Ministério Público para verificar se isso é verdadeiro, porque nós estamos falando de gente que não mostra a cara, né? De gente que não aparece. Então, compete essa investigação à polícia, ao Ministério Público, para que se existe gente do crime ligado a empresas, que isso pode ser apurado e ser banido do sistema. O senhor foi secretário da prefeita Marta Suplicy, hoje é secretário do prefeito Fernando Haddad, e nós vamos ter uma eleição no ano que vem em que eles serão adversários. Como é que o senhor está vendo essa eleição do ano que vem? Marta Suplicy, Fernando Haddad, Russomano e até um pouco Andréa Matarazzo são os supostos candidatos. Não disputam todos eles o mesmo eleitor? O eleitor é um só, os candidatos... Não são, não. É eleitor rico, é eleitor pobre, é eleitor acho que tá cedo. Da periferia, do centro. Veja, quem está no governo e, portanto, situação, e nós estamos falando aqui de quase 2 anos ainda para as eleições. O que nós temos que fazer é fazer um bom trabalho para a cidade de São Paulo, tá certo? E aí, na disputa eleitoral, é evidente que os candidatos vão aparecer, vão apresentar suas propostas, a cidade terá oportunidade de conhecer o que o prefeito Fernando Haddad está fazendo e fez, portanto, e eu acho que no momento certo o eleitor terá a sabedoria de escolher o melhor. Eu tenho certeza... Que crítica o senhor faz à prefeita Marta? Eu acho que ela escolheu um caminho, um outro caminho que não é o caminho que tem a ver com a história dela, com a vida dela. E ela tem esse direito. Veja, se ela não se sente confortável mais no PT e de tudo que ela fez, e ela revirar uma página, ela tem esse direito. Eu gostaria que isso não acontecesse,
tá certo? Mas ela está buscando um outro caminho, é o direito dela. Não, eu acho que política é assim, se você não concorda com a agremiação, você sai da agremiação. Perfeito. Então, não vejo, eu sinto por ter saído do meu partido. Tá bom. E eu sinto o nosso tempo ter acabado. Muito obrigado pela entrevista, espero que o senhor volte dentro de pouco tempo. Eu que agradeço. Obrigado. Estela. A zona leste da cidade de São Paulo acaba de ganhar um guia turístico especial. O roteiro reúne mais de 30 atrações turísticas da região mais populosa do município. As edições podem ser encontradas nas centrais de informação turística espalhadas pela cidade e também acessadas no site oficial de turismo da Prefeitura de São Paulo. Um pedaço da Itália na Penha, zona leste de São Paulo. Resquícios de uma plantação de uva que na década de 70 eram colhidas por uma família de italianos para a produção de vinhos. Hoje, a antiga casa virou vinícola e os tanques antigos deram lugar a grandes tonéis que envelhecem mais de 70 mil litros de vinho por ano. Em 68 nós viemos morar aqui e aí o meu pai resolveu plantar uns 80 pés de uva. Aí fazíamos, essa produção de uva aumentou e aí a minha mãe resolveu pegar uns tanques de água lá que a gente lavava roupa, ela botou lá para fermentar e aí a partir daí a gente achou que podia fazer vinho. O ambiente e os instrumentos de antes, porém, continuam intocados. E quem quiser fazer uma visita por esse museu do vinho é muito bem-vindo todos os sábados. Das 9h30 até as 5 e pouco, 5h30 da tarde, a gente recebe as pessoas visitantes e fazemos uma degustação de todos os vinhos. Você tem que educar as pessoas a tomar vinho. Essa vinícola é um dos destaques do Guia Turístico da Zona Leste, lançado nesta semana pela Prefeitura. Assim, dá para conhecer atrativos importantes para a cidade e que estão longe do centro. Ao todo, são mais de 30 marcos da região, como a Casa do Tatuapé, a mais antiga do bairro e que foi construída em estilo bandeirista. Essa sala em que a gente está entrando é a única que tem registros dos 3 períodos mais importantes da casa. Aqui, por exemplo, o chão é de terra batida, lá do século XVII, de quando a casa foi criada. Esse outro piso é do século XIX, de quando a casa servia como olaria. Já esse daqui é de 1980, ano em que a casa foi restaurada e aí sim se tornou um patrimônio da cidade de São Paulo. Ela é feita toda em taipa de pilão. É um processo que era característico da época. Foi construída para ser morada de um padre jesuíta chamado Mateus Nunes de Siqueira. E foi o irmão do padre jesuíta, dono desta casa, quem construiu outro marco da Zona Leste. Os livros dizem que ele trouxe essa imagem da Nossa Senhora da Penha para o local, no século XVII. A santa está aí até hoje, no altar da Basílica. É importante para o bairro e também tem uma visão bonita. Todo mundo de longe, lá do viaduto Aricanduva, já enxerga. É um ponto de referência da Penha, né? Conta-se, inclusive, que Dom Pedro I, o imperador do Brasil, chegou a se hospedar na paróquia quando se encontrava com a Marquesa de Santos, a sua amante. Já o padre que está aqui há mais de 40 anos conta outra história. Passou pela Penha, não é? Quer dizer que ele passou porque nem igreja aqui tinha ainda. A presidente Dilma Rousseff recebeu o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, no Palácio do Planalto e voltou a falar sobre o ajuste fiscal. Ela disse que os cortes no orçamento não vão paralisar o governo. No fim da tarde, Dilma se reuniu com Christine Lagarde, que é a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Foi a primeira visita de Vázquez ao Brasil desde que assumiu o governo do Uruguai em março no lugar de José Mujica. Ele e Dilma conversaram a portas fechadas. Após o encontro, a presidente falou à imprensa e aproveitou para defender o ajuste fiscal, mas não antecipou o valor. Segundo ela, a medida será como a economia feita em casa para pagar as contas. O governo fará, na sexta-feira, um anúncio sobre o seu contingenciamento. Por quê? Tem gente que acha que o contingenciamento do governo vai ser pequeno. Não vai ser um contingenciamento e aí eu dou o conceito, não o número. Não grande, tão grande que não seja necessário, nem tão pequeno que não seja efetivo, que não provoque nada. Nenhum contingenciamento paralisa o governo.
Dilma também defendeu a aprovação no Congresso das 2 MPs e do projeto de lei que fazem parte do ajuste. E disse que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é de sua confiança. Levy já sinalizou que o corte pode ser de 70 a 80 bilhões de reais. No final da tarde, a presidente recebeu também a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Christine Lagarde. Mais cedo, em visita ao Rio de Janeiro, Lagarde já tinha dito que a disciplina fiscal é a base necessária para financiar os programas sociais. Ela também elogiou a política social do governo Dilma Rousseff e citou o Bolsa Família. Um artista plástico cadeirante, apaixonado por bicicletas, terminou hoje na Zona Oeste uma escultura que homenageia os amantes das bikes. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. São Paulo ganha um presentão que vai fazer a cabeça de quem gosta de arte e bicicleta. Aqui no Parque Cândido Portinari, Gilberto Salvador acaba de finalizar a instalação desta escultura. Nome? Bicicleta. Eu queria basicamente uma bicicleta em movimento, que eu criasse elementos que conforme o sol dessa inclinação, eu teria sombras diferentes e que visualmente, rapidamente, dava a impressão que estivesse em movimento. O formato, cor, chama atenção, a gente está aproveitando de tirar umas fotos com as crianças. Achei lindo. Me lembra Olimpíadas, por causa dos círculos, né? Essas cores vivas, bicicleta, né? Esporte, diz tudo, né? Um menor de 16 anos que seria responsável pela morte de um ciclista na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, foi detido hoje. Segundo a polícia, ele tem outras 15 passagens de crimes como roubo e dano ao patrimônio público. Na casa do jovem foram apreendidas facas e bicicletas. Jaime Gold, de 57 anos, foi esfaqueado na noite de terça-feira. Ele andava de bicicleta na lagoa quando foi abordado por 2 adolescentes. Segundo testemunhas, mesmo sem reagir, ele foi esfaqueado na barriga e no braço. E você vai ver a seguir os gols da Libertadores e também da Copa do Brasil. E o Estado Islâmico já domina 50% do território da Síria. E a cidade histórica de Palmira já é totalmente controlada pelo grupo. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Venha comprar direto do pátio com preço de nota fiscal de fábrica. E o melhor... Toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em 24 vezes. Você parcela seu carro em 2 anos e não paga absolutamente nada de juros. E mais, Cruz, o Chevrolet mais vendido do mundo, também com taxa zero em 24 vezes. Feirão na fábrica da GM. É só nesse sábado e domingo. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E os cruzeirenses estão ansiosos. O Cruzeiro entra em campo logo mais pela Libertadores da América. O jogo é na Argentina. O que esperar, Celso Cardoso? Pois é, os cruzeirenses, você quer dizer você, né? Os Contra o River Plate às 10 da noite no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A estreia do Cruzeiro na fase de quartas de final. O outro brasileiro que briga por um lugar na semifinal é o Inter de Porto Alegre, que perdeu o primeiro jogo na Colômbia. Por pouco, o Internacional não arrancou um empate contra o Santa Fé na Colômbia. Quando tudo se encaminhava para um 0-0, Mosquera botou a cabeça na bola e garantiu a vitória do time colombiano por 1-0. O jogo de volta no Beira-Rio acontece na quarta-feira que vem. Celso, o Cruzeiro tem um bom retrospecto aí contra o River Plate. Você acha que isso adianta ou não serve para nada? Só para ficar na história? Fica para a história. Na prática não significa muita coisa, não. Time por time, acho que é um jogo equilibrado. O Cruzeiro fez uma primeira fase ruim, só que o River Plate foi pior ainda que o Cruzeiro. Foi a pior campanha da primeira fase. É verdade. Mas depois de ter eliminado o Boca, apesar das circunstâncias de gás de pimenta no túnel, o River Plate evoluiu. O Cruzeiro também evoluiu, mas acho um jogo muito difícil. Acho que o River Plate... Também evoluiu, isso também não sentiu não sentiu. Tanto que o Cruzeiro não tem jogado bem, essa é a realidade. Não tem jogado bem, o que torna o River Plate no jogo de hoje em Buenos Aires favorito. Mas tudo pode acontecer, como o Cruzeiro venceu o São Paulo. Claro. Agora, sobre o Internacional, perdeu, mas jogou bem, apesar de jogar fechado, jogou bem e tem tudo para garantir a vaga no jogo da volta. Você acha que o Internacional tem mais chance? Sim, sem dúvida. Ok. E pela Copa do Brasil, destaque para o Santos, derrotado no Recife pelo Sport. O campeão paulista não resistiu ao time pernambucano e agora vai ter que vencer o jogo da volta para seguir na competição. Veja os gols. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Santos e marcou na primeira oportunidade que teve. Regis dividiu na área com Werley e bateu no contrapé do goleiro Vladimir, 1-0. O Santos chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Robinho deu lindo passe para Lucas Lima tirar do goleiro e deixar tudo igual, 1-1. Já no segundo tempo, Regis cortou David Braz e rolou para René fechar o placar. E ficou nisso. Final Sport 2, Santos 1. O Sport não tinha 6 titulares, foi decepcionante esse resultado. Com certeza. Celso, muito obrigada, uma boa noite. Até amanhã. E é com você, Rodolfo. A maior parte da junta médica que investiga a morte do procurador argentino Alberto Nisman descarta que ele tenha sido assassinado. O relatório foi assinado por 13 dos 15 peritos que investigam o caso. Os outros 2 peritos que sustentam a hipótese de assassinato foram contratados pela família de Nisman. A promotoria argentina ainda aguarda os resultados das perícias criminalística e de informática para concluir o caso. Em janeiro, Alberto Nisman foi encontrado morto no banheiro do apartamento onde morava com um tiro na cabeça. Ele acusava a presidente Cristina Kirchner de ter acobertado os supostos autores do atentado a uma associação israelita em 1994. O Estado Islâmico assume o controle total de Palmira, cidade histórica da Síria. Agora, o grupo terrorista já domina 50% do território do país. Os extremistas divulgaram no Twitter que toda a cidade já foi conquistada. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado em Londres, as tropas do governo se retiraram das posições na periferia da cidade histórica, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A diretora da organização, Irina Bokova, afirmou que a destruição do patrimônio arqueológico de Palmira seria uma enorme perda para a humanidade. O Estado Islâmico também avança no Iraque. Milhares de pessoas estão fugindo de Ramadi, cidade estratégica que está nas mãos dos jihadistas desde domingo. O Jornal da Gazeta fica por aqui. E essas foram nossas principais notícias. Dilma diz que os cortes que vai anunciar amanhã não vão parar o seu governo. Empresário suspeito de envolvimento no pagamento de propinas ao PT preso pela Operação Lava Jato. Um PM descontrolado que havia pedido tratamento psicológico à corporação atira contra motoboys em Guarulhos. Um deles morreu.
Vereadores paulistanos afirmam que 80% dos estabelecimentos comerciais continuam sem licença para funcionar. E você conheceu um empresário e também um taxista aqui da capital que foram astros do Telecat, a luta livre que fez sucesso no Brasil nos anos 60, 70 e 80. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu volto na segunda-feira, depois de uma folga. Boa noite. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, visite um bar que homenageia o escritor Luiz Fernando Veríssimo no Hoje Tem.